Olá, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou baterista e percussionista aqui do Rio de Janeiro. Esse vídeo é sobre uma ideia do maracatu, né, de como tocar ele na bateria. Então eu vou estar passando para vocês uma pesquisa, né, uma visão diferente, né, de enxergar a bateria, né, priorizando o nosso ritmo brasileiro, nossa tanta riqueza que a gente tem aqui no Brasil de ritmo, né, de música. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a bateria, né, sobre a história, de como surgiu, para a gente entender melhor essa coisa de adaptação, por que é adaptação, né. Então, a bateria, ela veio do jazz, né, de New Orleans, nos Estados Unidos. Existiam 3 músicos que tocavam, cada um instrumento. No caso, um tocava o prato, o outro tocava a caixa e o outro tocava o bumbo. Ou seja, 3 pessoas tocando 3 instrumentos, né? E aí teve um cara, um alemão, chamado William Ludwig, que ele viu aquilo ali e falou, pô, uma pessoa dá pra tocar isso aí tudo, né? E aí, em 1910, ele criou um pedal, tornando possível um único músico a tocar os 3 instrumentos, no caso, o prato, a caixa e o bumbo. Foi assim que surgiu a bateria, né, em 1910, nos Estados Unidos. E aí a bateria começou a ser utilizada no jazz, já era utilizada no jazz, mas dessa forma que eu falei, né, com 3 músicos tocando. E a partir de 1910, da criação do pedal, uma pessoa só foi capaz de tocar os 3 instrumentos. E aí começaram a usar isso no jazz. E aí começaram a surgir outros instrumentos que foram juntando e formou a bateria que a gente vê hoje, né? Com vários pratos, vários tambores, né? Depois também teve a criação do pedal do hi-hat, né? No caso o pé esquerdo, que aí possibilitou o uso da máquina do hi-hat, então a gente consegue a partir disso usar as 4 vias, né? As 2 mãos e os 2 pés. Isso tudo aconteceu nos Estados Unidos, né? Então a bateria, a gente pode falar que ela surgiu, né? Apareceu no planeta Terra, né? Nos Estados Unidos. Nós brasileiros, a gente tem uma música muito rica, né? Em questão cultural, musical, né, também, bastante instrumentos de percussão. E a nossa música é bem complexa, né, no sentido de instrumentação, no caso, falando da percussão. Como a bateria surgiu nos Estados Unidos, começaram a criar métodos para ensinar bateria, só que voltado para o jazz, depois foi para a Inglaterra, aí veio o rock, né. Todos os métodos que a gente tem de bateria, a princípio, eram, né, dos Estados Unidos, a música americana, com o inglês, né, do rock, ela praticamente ficou universal com esses métodos. Só que a ideia é adaptar os ritmos brasileiros a um instrumento americano, com a nossa riqueza musical, colocar numa forma de ensinar bateria, ou seja, a gente passa a enxergar a bateria brasileira. E aí, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente do maracatu, que é um ritmo de Recife, Pernambuco. Então a proposta principal é fazer com que vocês enxerguem a bateria com a nossa linguagem brasileira, né? Essa é a missão desse vídeo aqui que eu quero passar para vocês, para a gente olhar a bateria como um instrumento de percussão brasileiro. Então a gente vai falar sobre o maracatu, né? A proposta do ritmo maracatu e conhecer um pouquinho da história dessa manifestação cultural. A gente não tem a origem certa, né, de quando começou o maracatu exatamente, mas a gente sabe que uma manifestação cultural afro-brasileira, né? Então a gente tem o primeiro registro do maracatu em 1711 no estado de Pernambuco. Então, o maracatu não é só um ritmo, né? Ele é todo um movimento cultural que usava para celebrar a coroação dos reis de Congo, os reis e rainhas, né? E era feito em forma de cortejo, né? As pessoas iam andando, tocando, né? Celebrando o rei e a rainha do Congo, no caso. Então, musicalmente, existem 2 tipos de maracatu, né? E a gente tem o maracatu mais antigo, que é o maracatu nação, também conhecido como baque virado, que é a proposta que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. E temos o maracatu rural também, que é uma outra forma de tocar, mas a gente não vai entrar muito em detalhe nisso agora não. Existem várias nações de maracatu, né, de Recife, de Pernambuco, e eu queria deixar aqui 3 de exemplo para pesquisa. Vocês podem pesquisar nas plataformas digitais, né, de áudio. É o Estrela Brilhante, do município de Guaraçu, Pernambuco. A gente tem o Leão Coroado, que é o mais antigo, a nação mais antiga de maracatu, e está viva aí até hoje, né? Ela começou em 1863, então tem bastante tempo. E a gente tem também a nação de Porto Rico, né? Que é de Recife também. Então vou deixar esses 3 nomes aí para vocês pesquisarem depois, né? Nas plataformas digitais, para poder conhecer a música, né? Também de forma cantada e a diferença de uma nação e outra. E é isso, agora vamos partir para a instrumentação do maracatu. Então, começando a instrumentação, né, a gente vai
ver a caixa. É importante falar isso, é um instrumento que veio do militar. Lembra que eu falei lá na frente, né, na coisa dos Estados Unidos? Então a caixa é um tambor militar, né, inserida no maracatu aí. A gente tem a alfaia, que é o instrumento grave, né, do maracatu, também chamada de zabumba, no Nordeste principalmente, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece mais como alfaia, que é para diferenciar da zabumba real. E a alfaia ela tem vários toques, né? Eu trouxe 5 para a gente analisar aqui, para na hora de tocar na bateria fazer também. Então a gente tem o toque de marcação, a gente tem o toque de malê, temos o arrasto, temos o toque de parada. Esse é interessante que a gente toca ele num compasso de 4 tempos, né? E fica 4 tempos em silêncio. Por isso que se chama parada, né? A gente faz 4 tempos, para 4 tempos e volta de novo a mesma frase, né? Essa frase ela tem 4 tempos, mas na verdade ela fecha na cabeça do segundo compasso. Vocês vão entender agora com o som. E a gente tem também o toque de martelo. Esses são os principais, né? Existem outros toques mais complexos até, mas dá para fazer bastante coisa com esses 5 que a gente está falando aqui na bateria. A gente tem também o ferro, né? Que é o gongue. Esse instrumento ele veio do terreiro do candomblé, né? Então a gente consegue ver aí uma junção, né? A gente tem um tambor militar americano com um instrumento do terreiro de candomblé, né? Isso é bastante interessante. Temos também o chocalho, né? No maracatu nação ele é chamado de ganzá também, é esse instrumento de metal. Falando em chocalhos, a gente tem uma informação interessante. Em 99, a nação Estrela Brilhante introduziu o xequerê, né? Hoje a gente vê isso muito no carnaval aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Depois as nações começaram a usar também. Então em 99 a gente começou a ter o xequerê, né? Fazendo essa função do chocalho, no caso o ganzá que vocês ouviram agora. O xequerê também é conhecido como AB. Então ele tem a mesma função do ganzá, né? Foi adaptado, então a gente consegue perceber uma evolução aí de introdução de instrumentos. A gente tem também o agogô, que também está sendo bastante usado hoje em dia, só que muitas nações usam essa célula do agogô, né? No caso é um instrumento que tem 2 bocas. Então os batuqueiros fazem essa célula rítmica no próprio gongue, né? Só que usando a parte grave e aguda, né? Tocando em diferentes regiões do instrumento. Mas a gente tem também essa célula rítmica que é interessante mostrar para vocês também como é que fica na junção do maracatu.
Então, gente, passando agora para a bateria, né? A gente tem um maracatu aí. Eu fiz ele no mesmo andamento que eu fiz antes com os instrumentos de percussão, né? Só que agora eu vou fazer um pouquinho mais lento para a gente começar a entender, ficar mais fácil, mais claro de entender, né? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês chamando a atenção da alfaia, né? Que a gente vai fazer no bumbo, né? Como vocês podem ver, a gente adaptou aqui. A alfaia virou o bumbo, a caixa manteve, né? O ganzá virou o hi-hat, né? Que a gente pode usar de outras formas. E aqui eu tenho também o gongue no pé, fiz uma adaptação aqui. E aí a gente conseguiu colocar o gongue no pé. Né? Como eu falei para vocês, na evolução da bateria, a gente pode pensar nisso, né? Colocar os instrumentos de percussão, né? Para fazer o complemento, né? E aí a bateria fica com cara de Brasil mesmo, com bastante coisa percussiva. Eu vou fazer o primeiro toque da alfaia, né? A marcação. Vou mostrar para vocês como é que fica pensando no hi-hat, no contratempo, né? Na acentuação do ganzá. Então ele vai ficar no contratempo. E o bumbo vai fazer o que a alfaia faz na marcação, a caixa vai manter na mesma forma. Vou fazer um pouquinho mais lento para ficar mais claro. A gente pode usar também o hi-hat, né, pensando em colcheia, para ficar mais preenchido, né, dependendo da ocasião que você for tocar. O primeiro eu fiz só o acento do ganzá, né, caindo no contratempo, e agora a gente vai usar com a colcheia. Aí o que acontece? A gente pode pensar, ficou sobrando ali o gongue, né? Se você estiver tocando sozinho, sem um acompanhamento de percussão, de um percussionista no caso, aqui eu fiz uma adaptação do gongue no pé esquerdo, né? Eu coloquei aqui um cowbell, na verdade, para fazer o som do gongue. E vou demonstrar também como é que ficaria isso pensando na frase do gongue, né? Aquela... Agora juntando a caixa com o bumbo. Bom, dá para ver que é possível, né, tocar o gongue no pé esquerdo, né? No caso aí tem que ter um adaptador, mas a gente também pode jogar essa célula rítmica para o hi-hat, né, para fazer também no pé esquerdo, só que no prato, né? Eu vou demonstrar para vocês agora como é que vai ficar com esse timbre do prato, né? Bom, então, sendo possível, a gente vai estudar, só que o foco dessa aula, né, o objetivo, é a gente desenvolver a linguagem da alfaia, né, no caso do bumbo, né? Eu vou passar agora cada uma das 5 que eu mostrei para vocês, só que de uma maneira mais lenta, para ficar mais claro, né? E eu vou manter o hi-hat na cabeça do tempo, né? No caso, o primeiro toque é de marcação, né? Vai ser o hi-hat na cabeça do tempo. Então a gente tem quatro hi-hat. Então os pés vão ficar assim, ó.
né, fazendo um toque de marcação na alfaia, no caso aqui a gente passou para o bumbo, e o hi-hat mantendo a cabeça do tempo. Só que também a gente pode fazer, para ficar mais interessante, né, com a cara um pouco mais swingado, a gente vai jogar o hi-hat depois para o contratempo, que vai fazer o acento que o ganzá faz. Então ficaria assim. Agora com a caixa. Para a gente poder entender aonde cai cada notinha dos pés, eu vou passar esse exercício. Vocês vão fazer primeiramente, quem não conhece o maracatu ainda, quem não tem essa prática, vocês vão fazer a base da mão em semicolcheia, né, na caixa. São 4 notas para cada tempo, exatamente como o maracatu é, só que sem os ornamentos, né, sem a rufada. Então ficaria assim, ó. E juntando os pés, né, dessa forma que eu mostrei, primeiro toque da alfaia de marcação, vou fazer primeiro com o hi-hat na cabeça do tempo. Aqui eu vou tocar ele no BPM 165, para ficar um pouco mais confortável. Agora a gente vai fazer no mesmo andamento, né, só que com o hi-hat no contratempo, fazendo o acento do ganzá. Então, depois que desenvolver essa coordenação das vias, a gente vai colocar os acentos na caixa, né, e a rufada também. Um detalhe importante, a rufada vai cair na mão esquerda junto com o bumbo. E eu vou fazer primeiro com o contratempo na cabeça e depois eu faço no contratempo. Quer dizer, com o hi-hat no contratempo, né? Agora colocando o hi-hat no contratempo. Agora a gente vai trabalhar a segunda frase da alfaia, né, que é o toque malê. Vamos fazer o mesmo esquema. Primeiro eu vou demonstrar sem os acentos, né, para a gente focar no bumbo, fazendo o hi-hat na cabeça e no contratempo também. O BPM está sendo sempre 165. Jogando o hi-hat para o contratempo.
fazer com o acento, né? Colocando o hi-hat na cabeça e depois no contratempo. Agora a gente vai para a frase da alfaia chamada o toque de arrasto. Agora a gente vai para o toque de parada. Esse é aquele que eu falei que fica um compasso inteiro de 4 tempos em silêncio, né? Fica intercalando um compasso de toque e um de silêncio, de pausa. Nesse toque, a caixa vai ficar um pouco diferente. Para fazer mais sentido com a frase, nós vamos mudar alguns acentos para que eles possam ficar interligados, a caixa e a alfaia.
Então, agora a gente vai para o quinto toque da alfaia que a gente viu hoje, que é o martelo. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo traga uma contribuição para vocês, né? E que a gente possa, principalmente os bateristas, isso é um vídeo para qualquer músico, né? Qualquer pessoa que se interessa pelo maracatu, pela percussão brasileira. Mas falar agora um recado especificamente para os bateristas brasileiros, para a gente olhar a bateria com nossos olhos brasileiros, né? Chega de ficar olhando, usando métodos americanos. Isso é legal também, mas vamos usar a nossa linguagem, né? Tipo, que é muito rica e dá pra gente fazer muita coisa legal com ela, né? Isso vai fortalecer muito a prática do instrumento no Brasil. Eu acho que só tem a contribuir se a gente olhar a bateria de uma forma com percussão, né, brasileira. E é isso que eu vim falar pra vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.